Que colocar um piercing me ensinou sobre coragem. E aqui é a Alice, tudo bem? Muito bem-vindo a esse canal ou a esse podcast. O objetivo aqui é a gente conversar sobre vários assuntos, trazer muitas reflexões com uma pitadinha de psicologia aplicada na sua vida e com muita leveza, sempre refletindo muito sobre as coisas que acontecem na nossa vida e nunca de fato buscando respostas. Hoje eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo recentemente, há 2 dias atrás, no sábado, hoje é segunda. O que o medo tem te impedido de viver? Eu sempre tive vontade de colocar um piercing, mas eu nunca tive coragem. Eu já cheguei a estar na porta do estúdio e desisti porque eu não tive coragem de colocar. Mas era algo que eu sempre quis. Não que eu quero ter a orelha super furada. Não era isso. Mas eu sempre tive meio que uma deformação aqui na orelha desse meu lado direito. E eu sempre achei que se eu colocasse um piercing, ia me fazer gostar mais dessa orelha e ia disfarçar um pouco essa deformidade aqui, que é tipo uma pontinha que eu tenho mais pra cima, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver, qualquer coisa eu coloco aqui um vídeo de como é que tá a minha orelha agora. Mas eu nunca tive coragem. Eu tinha medo da dor do furo, eu tinha medo da recuperação, da cicatrização, eu tinha medo de me atrapalhar pra dormir. Olha que coisa besta, né? E eu tinha medo que não cicatrizasse direito, ou que doesse. Tem gente que diz que dava muito granuloma e que inflamava, que às vezes eu via foto assim de gente com uma bola enorme aqui atrás da orelha. Meu Deus do céu, se isso acontecer comigo. E eu tinha também medo de não me adaptar, porque faz muitos anos que eu não usava brinco aqui no furo normal, né, da orelha. Então eu tinha medo de não me adaptar, de furar e depois falar assim, não gostei, quero tirar. O medo em si não era do piercing, era dos cenários que a minha mente criou. Você tá entendendo? Tá pegando a situação? E aí vamos destrinchar isso um pouco mais. A ansiedade, ela é a antecipação do medo. É a antecipação do pior cenário. E você fica ansioso pensando que aquele pior cenário pode acontecer e você acaba fugindo e evitando aquela situação. Isso é um pouco da nossa mente, de um instinto assim bem primitivo, da nossa mente tentando proteger a gente do perigo. A gente precisa da ansiedade. A ansiedade, ela nos protege e nos protegeu a vida inteira desde os primórdios da humanidade. Piercing não é motivo para lutar nem para fugir, né? Até onde eu sei. E é aí que entra que o negócio tá todo distorcido. O que acontece é que hoje em dia a gente tem exagerado muito nos riscos e nos perigos do que pode acontecer no e se. Semana passada eu cheguei pro meu marido assim e do nada assim eu falei, meu amor, eu tenho um sonho. Aí ele, qual é? Eu falei, tenta adivinhar. Ele chutou várias coisas. Chutou um monte de coisa. Aí eu falava, não é isso. É um sonho menor, é um sonho pequeno. Não é isso, é uma besteira. Aí no fim eu peguei e falei, meu sonho é colocar um piercing. Aí ele, que sonho besta, que sonho pequeno, vai logo realizar esse sonho, vai logo colocar um piercing. Aí é verdade, né? Eu fiquei com isso na cabeça. E a coragem não é ausência de medo. A coragem é agir mesmo com o medo. É agir apesar do medo. E obviamente todos os cenários que eu contei pra vocês no início, que era o que eu temia, que era o que eu tinha medo, não aconteceu, porque a nossa mente, ela exagera. A gente tende a pensar no pior. Aí depois que a gente faz, a gente pega e pensa, mas era só isso? Não era só isso, era exatamente isso. O problema era que sua mente estava aumentando a situação, aumentando o problema, aumentando as dificuldades, criando vários e se talvez, e se isso acontecer. Aqui, esse vídeo aqui não é sobre colocar piercing, eu não tô te convencendo a colocar um piercing, mas eu quero exemplificar o que pode estar acontecendo com você. Não doeu tanto, não foi tão difícil quanto eu achava e não era aquilo tudo que eu tava temendo. E o que acontece dentro aqui da nossa cabecinha, né? A gente tem tendência a criar uma catástrofe. Isso se chama catastrofização. A gente tem muitos pensamentos catastróficos de que coisas ruins vão acontecer. A gente vai muito por esse lado da negatividade, do pior. O que é que de pior pode acontecer? Por temer o pior, por ter medo do pior, a gente evita fazer aquela coisa, a gente evita se expor, a gente evita aquela atitude, aquele comportamento, e a evitação reforça o medo, nos impede de testar aquela hipótese que a nossa mente contou pra gente, do
dos diversos cenários que a nossa mente criou. Quanto mais você evita, mais você acredita que aquilo é perigoso. Qual é o problema disso tudo? O medo, ele te afasta daquilo que você quer viver. Quantos anos eu adiei colocar esse piercing por causa de medo, sendo que era algo que eu sempre quis? O medo, ele te mantém preso no cenário do quase, no cenário do e se, e não no cenário da realidade. O medo, ele te impede de construir experiências, de viver experiências, de construir um repertório. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente corajosa. Eu faço de tudo, gente. Eu não sou uma pessoa que deixa de fazer nada por medo. Eu sinto medo? Sinto, mas eu vou com medo mesmo. Eu não deixo de fazer nada por medo. Eu sou extremamente corajosa. E colocar o piercing era uma das poucas coisas que eu não fazia por medo. Aí eu parei e pensei, mas o que é isso? Isso não condiz comigo, não condiz com quem eu sou. Uma coisa que eu escuto muito é que nessas minhas aventuras da vida, eu sou muito aventureira, eu gosto muito de dar uns sustos na vida, né? Muita gente diz pra mim, ai mulher, eu não tenho coragem. Ai mulher, eu queria, mas eu tenho medo. A minha resposta sempre é, mulher, que medo besta. Medo de quê, mulher? Pelo amor de Deus. Ô medo besta. Eu tive que dizer pra mim mesma, ô medo besta, viu? Que medo de quê? O que é que de pior pode acontecer? O que é que de fato de pior pode acontecer? Mas será que vai acontecer mesmo? Na maioria dos casos, a gente pensa no pior, a realidade não vai ser o pior cenário. Vai ser um cenário intermediário. E o que é que a coragem faz por você? A coragem, ela te aproxima da vida que você quer viver. A coragem, ela quebra crenças limitantes de que você não consegue, de que é perigoso, de que você não vai conseguir, de que você não vai dar conta. A verdade é que a maioria dos nossos medos nunca vai acontecer. Você não precisa se livrar do medo, você só precisa parar de obedecer a ele. O medo, ele cria histórias na nossa cabeça, histórias fictícias, cenários fictícios, imaginários e reais. E a coragem, ela cria experiências, ela cria histórias reais. Por que eu quis trazer esse assunto? Medo todo mundo tem. Medo todo mundo tem, mas coragem não é todo mundo que tem. Às vezes os nossos medos são pequenos e às vezes os nossos medos são grandes. Às vezes eles nos afetam de uma forma pequena, às vezes eles nos afetam muito, de uma forma muito grande. Muita gente deixa de viver, deixa de agir, deixa de fazer o que quer, o que sonha, atingir os seus objetivos por causa do medo. Tem gente que sofre traumas reais, e por causa desses traumas acaba desenvolvendo certos medos que impedem de fazer certas coisas. Um exemplo que a gente usa muito, né? Você sofreu um assalto dentro do ônibus. Aquilo foi um trauma, foi muito traumatizante para você, e por causa disso você passou a desenvolver o medo de andar de ônibus. Você sofreu um assalto ali naquela rua, então você desenvolveu medo de andar por aquela rua. E isso é real, é a sua mente tentando te proteger, tentando evitar que algo que aconteceu uma vez aconteça de novo. Porém, tem coisas que a gente nunca nem testou para saber se é verdade. Você sofreu um assalto dentro de um ônibus e hoje em dia você não anda mais de ônibus. Ou então tem pessoas que é ainda mais grave, não sai mais de casa, não sai mais do seu bairro, não sai mais da sua rua. E isso pode ser trabalhado para que você volte a viver uma vida normal, que você saia de casa, que você pegue um ônibus, que você se exponha. Quantas vezes você vai ser assaltado? Assim, de 100 vezes que você sair, ok, eu entendo que essa questão do assalto é um perigo real, né? Querendo ou não, a gente vive, principalmente aqui, por exemplo, eu moro em Fortaleza. Hoje em dia eu não moro mais em Fortaleza, eu moro em outra cidade, mas morei muito tempo em Fortaleza. Fortaleza é uma das capitais mais perigosas do Brasil. Então, o assalto é um medo real. Nunca fui assaltada em Fortaleza. Às vezes você realmente dá um azar, né? Às vezes você realmente dá uma má sorte. Andava muito de ônibus, nunca fui assaltada de ônibus. Tinha medo de ser assaltada no ônibus? Tinha. Mas isso me impedia de andar de ônibus? Não. O medo é real, mas ele não pode te paralisar, te impedir de fazer as atividades do seu cotidiano por causa do medo, te impedir de viver por causa do medo, te impedir de viver experiências ricas, valiosas, por causa do medo. Ah, não, eu não viajo porque eu tenho medo de viajar de avião. Meu Deus, viajar é uma experiência tão rica, tão valiosa, que às vezes a pessoa tem a chance, tem a condição, mas perde de fazer isso por causa do medo. Aí um pouco da gente educar a nossa mente também para parar de pensar no pior. Como eu falei, a gente pensa sempre no pior cenário, na catástrofe que poderia acontecer, o avião cair, o avião pegar fogo e todo mundo morrer. Mas qual é o cenário real? Qual é o cenário razoável? E claro, nem tudo na nossa vida vai ser um morango. Pode ser sim que esse piercing aqui dê algum problema, que inflame, que dê mais dificuldade para cicatrizar. Eu espero que dê não, mas quando der eu vou lidar com ele.
ele. Se der, eu vou lidar com ele. Qual seria o melhor cenário aqui na situação do piercing? Cicatrizar perfeitamente. E daqui a 3 meses, tá aqui, ó, perfeito, eu usando a minha argolinha. Seria o cenário ideal, não ter nenhuma interferência, nenhum problema, ficar perfeito, maravilhoso. Qual é o cenário razoável? Vai doer um pouco, é uma dor suportável. Talvez eu demore para me adaptar, mas usando todo dia você se adapta, a gente se adapta com tudo nessa vida. Pode ser que dê alguma dificuldade de cicatrização, que dê algum problema, inflame um pouco, pode ser que doa, mas aí não tem problema também. Deve existir uma pomada, um remédio, alguma coisa assim, que melhore, que alivie. Pronto, esse é o cenário razoável. Só que eu tava pensando no pior cenário, que hoje em dia, parando pra pensar, não sei, era tão irracional. Qual era o pior cenário? Eu não consigo nem imaginar qual era o pior cenário. Espero que você consiga entender a ideia e colocar isso na sua vida. O que é que você tem deixado de fazer por causa de medo? O que é que você tem medo? O que é que o medo tem te impedido de viver? O que é que você está adiando fazer por causa de medo? Às vezes são coisas tão pequenas, são decisões tão pequenas. Eu espero que isso te desperte a viver uma vida com mais coragem, uma vida com mais intensidade, uma vida com mais atitude, porque tem coisas que só dependem de você. E você não precisa acreditar em tudo que sua mente conta, em todos os cenários que a sua mente cria. Eles não são reais, eles não são. A realidade é o que a gente vive aqui e agora. A realidade é as decisões que a gente toma. Viva uma vida que te aproxima daquilo que é importante pra você. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Um grande beijo, me segue nas redes sociais, tem muito conteúdo vindo por aí e até a próxima. Tchau!